É-me dado todo o poder, disse Jesus, capítulo de número 28 do livro de Mateus, no céu e na terra. Qual era o contexto dessa palavra e que palavras viriam a posteriori? E por que elas se encaixavam tão perfeitamente? E o que pode vir daí para as nossas vidas que seria tão digno de nota e tão importante para que a gente observasse e nos reconfortasse? Meu nome é Alan Nunes Silva e este é o canal Deixa que eu te falo. Há um contexto, há um momento de crise praticamente. Os discípulos estavam na Galileia porque haviam saído da Judeia de forma esbaforida. Na verdade, pesava sobre eles uma falsa acusação em função de uma grande falsa narrativa que havia sido comprada através dos religiosos, induzindo os soldados a darem falso testemunho acerca do sumiço do corpo de Jesus Cristo, relegando os discípulos de Jesus a réus, porque eles falariam e falaram que eles adormeceram durante o momento que estavam tomando conta do corpo de Jesus, e os discípulos vieram e roubaram essa falsa narrativa, o corpo de Jesus, mesmo colocando as suas cabeças a prêmio. Mas como havia promessa dos influentes líderes religiosos intercederem por eles diante de Pôncio Pilatos, o representante do Império Romano na Judéia, eles concordaram, e recebendo muito dinheiro, em falar dessa forma. Então esse dito ficou conhecido ali por muito tempo. Na verdade, Jesus havia ressuscitado, e como eles foram para Jerusalém dar as notícias, então os religiosos ficaram muito preocupados, invejosos contra Jesus, os mesmos que incitaram a Pôncio Pilatos a crucificá-lo. Estava agora com um grande problema nas suas mãos, e a forma de resolver todo esse problema que sobreviria sobre eles foi subornando os guardas que faziam a sentinela do corpo de Jesus. E Jesus havia ressuscitado. E com isso está agora os discípulos em maus lençóis, porque uma acusação de roubar o corpo de Jesus é como se levantar contra o sistema, tanto religioso, como o sistema responsável de fazer a manutenção da ordem na Judéia, que era o império de Pôncio Pilatos, que era um representante romano. Então, todavia, era como se ele estivesse se levantando contra a autoridade romana, ou com essa narrativa, todo o sistema, tanto político como religioso, estaria voltado contra os discípulos. Então, os discípulos, percebendo a iminência do perigo, eles escaparam para a Galileia. Mas havia uma orientação de Cristo, e eles foram a um local determinado, e Cristo ainda não havia aparecido para eles. Os 11 são surpreendidos ali com a aparição de Cristo diante de uma circunstância melindrosa, onde eles estavam em palpos de aranha, estavam encurralados de alguma forma, foragidos da lei, porque havia uma falsa acusação em função de uma falsa narrativa, já repeti isso N vezes. Então eles precisavam de alguém poderoso do seu lado, uma espécie de um advogado forte, alguém que fizesse ingerência pelas suas causas, que de fato estivesse ao lado deles para protegê-los contra a fúria de toda uma estrutura de poder que se voltava contra eles. Então, dentro desse contexto que soa como de forma cirúrgica e muito bem precisa a expressão na aparição de Cristo, na declaração para eles, dizendo: todo o poder é-me dado no céu e na terra. Eu não sei se você entendeu basicamente, na verdade, como essa expressão ela vai corresponder com a circunstância que eles estão
vivenciando e que eles vivenciariam ao longo de toda a sua trajetória, porque não teriam vida fácil como testemunhas de Cristo, pois seriam duramente perseguidos e duramente prejudicados, mas aquele que é grande estava dizendo: todo poder é me dado. Então, eles não precisavam temer, eles não precisavam, na verdade, se recearem dos homens. E lá na frente, após subsequentemente Cristo designar a missão para eles, porque Cristo disse assim: olha, portanto, ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa grande comissão. E ele vai dizer também: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então havia uma vocação, e há uma vocação dada por Cristo. Mas Cristo, ele vai dizer: eu estou convosco, ou seja, eu estou com vocês, a minha presença estará com vocês. Então a garantia da vitória, a garantia do triunfo, não seria as habilidades, não seria o intelecto, não seria a força, não seria a influência, o prestígio social que aquela igreja possuía, mas sim a presença do próprio Cristo com a igreja daria a ela segurança, proporcionaria a ela a firmeza de que poderiam marchar triunfantes, sem receios, porque certamente aquele que tem todo o poder nos céus e na terra estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Então, isso trazendo para os nossos dias, para o nosso contexto, Deus em Espírito, ou Jesus na pessoa do seu Espírito Santo, ele está com sua igreja em continuidade, no decurso de toda a história, de todos os séculos da era cristã, até o século XXI e até a consumação dos séculos, para lhe dar vitória e para garantir a sua palavra, que diz que sobre essa pedra, disse Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja triunfante segue de forma gloriosa para ir morar nas mansões celestiais, exercendo a sua missão, sendo resiliente no objetivo, tendo foco contínuo durante todo o processo, mesmo que venha tamanhas e intensas perseguições a fim de prejudicar a caminhada da igreja. Mas aquele que tem todo o poder no céu e na terra lhe garantirá a vitória. Portanto, meu amado irmão, como disse o apóstolo Paulo, seja firme, seja constante, sabendo que o Senhor está convosco e que Ele tem todo o poder, um poder maior do que toda a estrutura de poder humano, do que todo sistema que possa querer se levantar, do que todo aquele sistema maligno que se opõe à vida espiritual. A Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores e que nada nos separará do amor de Cristo. Que Deus abençoe.